Autoridade não é o que você diz, é o que as pessoas acreditam sobre você. E isso muda tudo. Porque duas pessoas podem falar exatamente a mesma coisa, com as mesmas palavras, com a mesma lógica. E ainda assim, uma é ignorada, e a outra é ouvida. Mas por quê? O que faz alguém ser levado a sério, enquanto o outro passa despercebido? A resposta não está no conteúdo, está na percepção. Porque a autoridade não é construída apenas com informação. Ela é construída com sinais. Sinais que o seu cérebro interpreta sem perceber. Forma de falar, forma de se posicionar, clareza, convicção, coerência e, principalmente, consistência. Mas existe um detalhe importante. A autoridade não nasce quando você acerta. Ela começa a ser construída muito antes disso. Na forma como você pensa, na forma como você comunica, na forma como você se apresenta. E isso explica algo curioso. Muitas pessoas sabem muito, mas não são ouvidas, enquanto outras sabem menos, mas são seguidas. E isso pode parecer injusto, mas não é aleatório, porque a autoridade não depende apenas do que você sabe, depende de como isso é percebido. E percepção é construída, repetição após repetição, interação após interação, conteúdo após conteúdo. Mas existe um erro comum. Muita gente tenta parecer autoridade antes de construir a autoridade, e isso gera o efeito contrário, porque quando você força, o público percebe. Quando você tenta convencer, o público resiste. Mas quando você demonstra, o público conclui sozinho. E isso é muito mais forte. Porque a autoridade não é algo que você afirma, é algo que o outro reconhece. E isso leva tempo. Mas não é apenas tempo. Porque você pode passar anos falando e nunca ser ouvido, se não existir clareza, se não existir posicionamento, se não existir consistência. E isso leva a uma pergunta importante. Você está tentando parecer autoridade ou está construindo autoridade? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Parecer é rápido. Construir é lento. Parecer depende de aparência. Construir depende de percepção. E percepção depende de repetição. Mas existe um ponto de virada. Ele acontece quando você para de tentar provar e começa a entregar. Quando você para de tentar convencer e começa a mostrar, quando você para de falar para todos e começa a falar para alguém específico, e isso muda tudo. Porque a autoridade não é sobre alcance, é sobre conexão, não é sobre volume, é sobre impacto. Se ninguém soubesse quem você é, suas ideias ainda seriam ouvidas, ou você ainda depende de provar algo antes? Porque essa resposta mostra exatamente em que estágio sua autoridade está sendo construída.